A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um que nos ouve nessa noite, nesse dia. Nós vamos estar hoje meditando sobre a cruz de cada um de nós. Amém? Nós vamos ver que o texto que nós vamos estar lendo se encontra em Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 35, que diz assim: Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para os monturos é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai, Tua palavra é perfeita e eterna. Tua palavra, Senhor Deus, nos exorta, nos corrige, nos ensina, nos edifica e dá direção para o nosso caminho. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque Jesus é o caminho e nós já entramos pela porta, Senhor. Nós Te agradecemos porque essa porta nos foi aberta, porque Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque entramos pela porta das ovelhas. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque Jesus conquistou essa porta e este lugar para nós através do Seu sangue, nos permitindo entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho conquistado pelo Seu sangue. E trazemos firmemente nos nossos lábios a confissão de que fomos feitos filhos de Deus, porque cremos no nosso amado Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Seu Filho amado. E a Tua palavra diz: o que é a vida eterna? A vida eterna é que creiam em Seu Filho amado, Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado. Ensina-nos a Tua boa e perfeita palavra. Edifica-nos, Senhor Deus, e santifica-nos através dela. Eu Te agradeço, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui a palavra de Deus nos fala que certa vez ele estava com uma grande multidão. Mas eu quero lembrar que junto com a grande multidão, sempre também estavam os seus discípulos. E Jesus falava às multidões, muitos não entendiam, muitas vezes ele falava sobre parábolas, e aqui não é diferente. Nós vamos ver o que o Senhor vai falar com a multidão, mas também vai falar com os discípulos. E tudo que o Senhor nos diz tem um sentido espiritual, tem algo para o Senhor nos ensinar e nos identificar como servos de Deus e discípulos do Senhor. Pois bem, a palavra de Deus diz assim, que Ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, mulher, irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois bem, quando o Senhor fala isso, não quer dizer, amados, que nós devemos desprezar os nossos pais. Não, pelo contrário. A palavra de Deus fala: honra os teus pais, ou teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Pois bem, nós vamos ver o que acontece. A palavra de Deus não está dizendo para nós abandonarmos os nossos queridos, de forma alguma.
de forma alguma. Pelo contrário, nós precisamos cuidar dos nossos pais até o final das suas vidas e honrá-los para a honra e glória do seu santo nome. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um que nos ouve nessa noite, nesse dia. Nós vamos estar hoje meditando sobre a cruz de cada um de nós. Amém? Nós vamos ver que o texto que nós vamos estar lendo se encontra em Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 35, que diz assim: Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para os monturos, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai, Tua palavra é perfeita e eterna. Tua palavra, Senhor Deus, nos exorta, nos corrige, nos ensina, nos edifica e dá direção para o nosso caminho. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque Jesus é o caminho e nós já entramos pela porta, Senhor. Nós Te agradecemos porque essa porta nos foi aberta, porque Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque entramos pela porta das ovelhas. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque Jesus conquistou essa porta e este lugar para nós através do Seu sangue, nos permitindo entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho conquistado pelo Seu sangue. E trazemos firmemente nos nossos lábios a confissão de que fomos feitos filhos de Deus, porque cremos no nosso amado Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Seu Filho amado. E a Tua palavra diz: o que é a vida eterna? A vida eterna é que creiam em Seu Filho amado, Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado. Ensina-nos a Tua boa e perfeita palavra. Edifica-nos, Senhor Deus, e santifica-nos através dela. Eu Te agradeço, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui a palavra de Deus nos fala que certa vez ele estava com uma grande multidão. Mas eu quero lembrar que junto com a grande multidão, sempre também estavam os seus discípulos. E Jesus falava às multidões, muitos não entendiam, muitas vezes ele falava sobre parábolas, e aqui não é diferente. Nós vamos ver o que o Senhor vai falar com a multidão, mas também vai falar com os discípulos. E tudo que o Senhor nos diz tem um sentido espiritual, tem algo para o Senhor nos ensinar e nos identificar como servos de Deus e discípulos do Senhor. Pois bem, a palavra de Deus diz assim, que Ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, mulher, irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois bem, quando o Senhor fala isso, não quer dizer, amados, que nós devemos desprezar os nossos pais. Não, pelo contrário. A palavra de Deus fala: honra os teus pais, ou teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Pois bem,
nós vamos ver o quê? O que acontece? A palavra de Deus não está dizendo para nós abandonarmos os nossos queridos, de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, nós precisamos cuidar dos nossos pais até o final das suas vidas e honrá-los para a honra e glória do seu santo nome. E assim, amados, quando o Senhor fala de aborrecer, é muito interessante. Uma vez que nós nos convertemos, principalmente se não viemos de um lar cristão, qual que é a primeira prova pela qual nós passamos? Pela família. É bem interessante isso. Nós vamos ver o que aqui? Que o Senhor nos adverte o quê? Que realmente precisamos aborrecer. Aborrecer os nossos queridos. E é uma forma de aborrecimento quando você muda de lado, né? E nós vamos ver que a primeira prova pela qual nós passamos é a nossa família. Nós vamos ver o quê? Que muitas vezes nós somos discriminados. Eu me lembro que eu fui bem discriminada, principalmente pelo meu irmão naquela época, assim que eu me converti. Eu tinha 18 anos, ele era bem mais velho que eu, e nós vemos o que eu senti isso na pele, possivelmente você também tenha sentido, né? Uma discriminação, ele me chamava de crentinha, né? Mas eu quero te dizer que todos nós, amados, passamos por isso. E essa é a primeira prova de amor que nós temos com Cristo Jesus. É a primeira prova que o Senhor nos dá, se nós realmente o amamos. E é muito interessante porque nós queremos pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus para quem quer que seja que nós encontremos no nosso caminho. Vamos ter dificuldades? Vamos. Muitas vezes o quê? No local de nosso trabalho, outras vezes no local dos nossos amigos, né? Vamos ver que muitas vezes nós encontramos dificuldade com relação a isso. Mas o Senhor deixa aqui algo bem claro. Até mesmo a sua própria vida. Quem não aborrecer a sua própria vida? Aqui está a essência. Deixar o resto, amados, até certo ponto, né? A gente vê o que muitas vezes Deus tira pessoas do nosso caminho, nós entristecemos, uma pessoa pode ser aquele querido nosso, aquela pessoa que transitoriamente ficou numa situação delicada, porque falamos de Cristo Jesus a essa pessoa, mas aborrecer a si mesmo é que é a essência desse discípulo. Por que o Senhor nos diz isso? Porque nós vamos ver o que o Senhor fala, que a nossa luta contra a nossa carne, contra a nossa vontade, vamos levá-la até o fim, amados. E esse é o maior problema para nós servirmos a Cristo e sermos discípulos do Senhor. É negar a nossa própria vontade, negar os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus para nós. É negar, por exemplo, se alimentar quando nós fazemos um jejum. E, muitas vezes, mudar de rota quando o Senhor nos ordena. Então, temos que brigar conosco mesmo. Essa é a essência que o Senhor nos diz, o que? De aborrecer a própria vida. Mas a palavra de Deus continua nos dizendo: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Fico pensando e analisando. Quando nós falamos aqui que Jesus disse, toma a sua cruz, eu analiso. Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados, já morreu pelas nossas enfermidades, já morreu pelas nossas maldições. 3 problemas que são muito grandes e a essência do nosso viver, ok? Então, se Jesus levou tudo isso na cruz, que cruz é essa? E o Senhor diz assim, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois bem, o que seria essa cruz? Se nós tivermos um karma, eu disser, não, essa cruz é meu marido, essa cruz é o meu filho, essa cruz é o meu trabalho, essa cruz é uma enfermidade que eu tenho que carregar. O que é isso? Nós estamos negando o efeito da obra de Cristo Jesus na cruz, porque ele já morreu por tudo isso, né? A palavra do Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando o Senhor fala em salvar, salvação não quer dizer só a salvação para a vida eterna. Nós podemos ser salvos de diversas circunstâncias na nossa vida, entre elas o pecado, a maldição, a enfermidade, problemas que nós enfrentamos.
Porque o Senhor é conosco. Mas eu gostaria que nós entendêssemos melhor o que é essa cruz. Quando Jesus fala assim, toma a sua cruz e vem após mim. Eu creio mesmo que o Senhor está falando de destino. E que o Senhor está dizendo, toma o teu destino e vem após mim. E nós vamos ver o que? Que aí podemos ser seu discípulo. Quando nós falamos, amados, em destino, nós vamos ver que é um alvo. Nós temos um lugar para chegar. Quando nós falamos em alvo, nós pensamos na vida eterna, sim? Pois bem, esse é nosso alvo eterno, né? Nós buscamos a vida eterna em Cristo Jesus. Pois bem, mas existem também outros alvos que nós temos aqui, enquanto vivemos aqui na Terra. Alguns pode ser, por exemplo, o pastorado. Outros, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer tal faculdade. Ou eu tenho alvos diferentes, né? Quem não tem uma casa pode pensar assim, eu quero ter uma casa, pode ser um alvo. Pois bem, eu quero te dizer o seguinte, alvo é o final da história. Mas nós vamos ver o que? Que existe a caminhada, que nós chamamos de meta ou de métodos. Aqui que entra, amados, a nossa caminhada, o nosso destino. Aqui que o Senhor fala, toma o teu destino. Toma o teu destino nas tuas mãos. E o que o Senhor fala? Do método, da caminhada. Quando o Senhor fala assim, para vir após Ele, é o método dele para a nossa caminhada. O que é isso, amados? Nós vamos ver que são as nossas escolhas, né? Quando o Senhor fala para a gente tomar a nossa cruz, o Senhor está dizendo, toma as tuas escolhas e venha após mim. Ou seja, siga as minhas escolhas para que você seja o meu discípulo. E dessa forma o Senhor continuou ministrando a palavra de Deus. Ele continuou dizendo assim, e dando exemplo, né? Se alguém quiser edificar uma torre, né? Não se assenta primeiro a fazer as contas para ver se tem como pagar essa torre, né? Para que, se não der certo, ele não fique escandalizado e venha escarnecer dele. Pois bem, eu me lembro do meu marido. Quando ele aprendeu que ele precisava visualizar os sonhos dele, o alvo dele. Nós tínhamos muitos alvos, cada um tem os seus alvos, né? Ele também. E como homem, não era diferente. Uma das preocupações dele como alvo era trocar de carro. E eu me lembro que na escrivaninha dele, uma vez que ele aprendeu a sonhar e visualizar o alvo dele, ele colocava na sua escrivaninha a foto do carro que ele queria. Todos os dias, quando ele ia orar, ele via aquela foto e mentalizava a realização dos seus sonhos. Você vai dizer, isso tem fundamento? Tem sim, a palavra de Deus fala para a gente pedir que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. E aqui que está a diferença. Quando você visualiza o seu alvo, você vai em direção a ele. Ou seja, você cria um método, você vai criando uma meta para a realização daquele seu sonho. E aqui o Senhor nos fala acerca da torre, né? Quando o Senhor fala da torre, entendo que isso seja o alvo a ser atingido. E nós vemos o que? Que nós almejamos a vida eterna. Almejamos a vida eterna. Mas o que nós temos que fazer? Caminhar em direção a isso. Nós caminhamos, amados, em direção à vida eterna. Eu não posso fazer isso sem uma boa escolha. Eu não posso caminhar para a vida eterna de qualquer jeito, fazendo ou levando a vida, porque eu aceitei Jesus, eu vou fazer tudo que me dá na cabeça. Não, não pode ser assim. Existe um método estabelecido pela palavra de Deus, de conduta, de atitudes, de zelo, de disciplina, para nos levar à vida eterna. Então nós vemos o quê? Que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. O método para chegar à vida eterna em Cristo Jesus, sendo seu discípulo, indo após Ele. Da mesma maneira,
veja bem, um exemplo aqui físico, né? Se alguém quer comprar uma casa, não pode comprar essa casa sem ter dinheiro guardado. Não tem sentido isso, ok? Porque certamente vai passar vergonha. Assim como, eu almejo fazer uma faculdade. Mas se você não se preparar para um vestibular, se você não se preparar fisicamente e emocionalmente para isso, e ter um cuidado científico de adquirir conhecimento para você chegar lá, você não vai conseguir fazer. E assim muitos alvos que nós temos na nossa vida, né? Alvos materiais, mas também existem alvos espirituais, pelos quais o que nós devemos visualizar, mas nós também precisamos o que? Estabelecer um método para atingi-lo. Amém? Mas é muito interessante porque o Senhor continua dizendo aqui, né? O rei que saindo numa batalha contra outro rei, ele tem 10.000 soldados, o outro tem 20.000 soldados. O que o rei faz? Opa, deixa eu ver as minhas condições em relação ao meu inimigo. E se ele for maior do que eu e eu não tiver condição de combater, eu vou mandar embaixadores para fazer um acordo de paz. Sim. O que nós entendemos acerca disso, amados? Por que o Senhor me coloca uma situação de guerra logo após de falar uma torre? Amados, nós não vamos, jamais, em todos os aspectos da nossa vida, quer espiritual, quer material, físico, né? Nós não vamos alcançar o nosso alvo sem guerra. A palavra de Deus nos exorta disso. Quando nós nos lembramos que o povo saiu do Egito, o caminho era curtíssimo, eram poucos dias, em torno de aproximadamente 7 dias para chegarem no alvo, que era Canaã. Mas a palavra de Deus nos relata que o Senhor os enviou pelo caminho mais longo. E eles levaram 40 anos para isso. E o Senhor explica por quê. Eles eram escravos. Não tinham armas de guerra. Eles trabalhavam com o quê? Com pá. No máximo um facão. Eles não tinham armas de guerra e nem sabiam manuseá-las. Eles não tinham preparo nenhum para a guerra. E eles teriam que enfrentar povos diferentes e lutarem para adquirir o alvo, que era a terra prometida. Pois bem, qual o meio que Deus usa? Deus usou o meio de alongar o caminho para que eles aprendessem a guerrear para poder entrar nessa terra e cativar e andar segundo aquilo que Deus lhes propunha. Pois sim, sem luta não tem vitória. Em nenhum aspecto da nossa vida, amados. E o Senhor nos ensina a lutar com as armas espirituais. O Senhor nos ensina a lutar com a oração, com o jejum, sim, com a confissão da palavra nos nossos lábios. Nós, numa vida reta e santificada diante do Senhor, são armas da nossa milícia espiritual. Amém? E que nós precisamos perseverar nisso, com certeza. Mas há guerra. E a palavra de Deus fala assim, que vai lá para lutar o quê? Contra o seu inimigo. A palavra de Deus diz assim, contra o seu inimigo. Então veja bem, nós vamos ter lutas, com certeza absoluta. Nós teremos lutas para alcançar o nosso alvo. Isso faz parte do nosso método, da meta, da caminhada do cristão. Mas é interessante, amados, que a palavra de Deus, de repente, parece que Jesus muda de assunto. Fala de torre de construção, fala o quê? De um rei numa guerra, e de repente o Senhor fala assim, bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Parece que isso ficou jogado, mas não. Eu quero te dizer, amados, que as pessoas, eu costumo fazer esse gesto, estão de olho na nossa meta, no nosso método.
Porque não adianta nada eu dizer que sou cristão ou cristã e não proceder na minha caminhada como tal. Eu quero te dizer o que? Que estão de olho em você, estão de olho em mim. Moro aqui sozinha, estou num lugar tranquilo, mas outro dia eu me surpreendi e eu achei bem engraçado. Que o porteiro, um dos nossos porteiros, eu estava saindo com alguma coisa. Não, estava recebendo uma série de docinhos que era para minha filha. E eu falei assim, nossa, adivinha para que isso? Falei para o porteiro. Ele virou imediatamente e falou assim, para a igreja. Por quê? Ele sabe que eu saio para a igreja, que eu volto para a igreja, que eu saio para dar aula muitas vezes, mas vou para o meu filho. Mas eles conhecem o que eu faço. Eles estão de olho. Eu até ri e falei, não, dessa vez não vai ser para a igreja, eu vou levar para minha filha, que nós estávamos indo para a festa de aniversário da minha neta. E eu falei, não, dessa vez eu vou levar esses docinhos para bem longe. Mas o que eu quero chamar atenção não é quanto aos docinhos ou nada disso, eu quero chamar atenção que esse porteiro está me observando. Meu vizinho está observando. Esse mesmo porteiro um dia disse para mim o seguinte, ele falou assim, olha, eu sigo a senhora, eu leio tudo que a senhora escreve. Eu não podia imaginar isso. Ou seja, muitos amados estão nos observando, e o inferno também, né? Mas muitos estão nos observando para ver a nossa conduta, se é coerente com aquilo que nós falamos, se o que vivemos é coerente com aquilo que falamos. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa meta, nosso método deve ser de boas escolhas. Se nós fazemos uma má escolha, como é o caso aqui da construção da torre, e que não tem dinheiro para acabar, e que vai escarnecer, vai ser escarnecido. Quem que vai ser escarnecido? Você. Por quê? Alguém te observou. Isso nos mostra que nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. Se alguém vai rir do quê? Da caminhada que você teve, da escolha errada que você fez. Sim? Mas por outro lado, você vai ver o que você vai ser aplaudido quando você fizer uma boa escolha. E escolher pelo reino de Deus. Amém? Aí faz sentido o sal da terra. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Sim? Eu pergunto para você, se nós somos sal da terra, nós somos sal da terra para quem? Para os outros. Para os outros. Nós trazemos dentro de nós a palavra de Deus, mas somos nós quem salgamos aqueles que estão ao nosso redor no mundo. Pois bem, se nós fazemos uma má escolha, nossa caminhada depõe contra aquilo que nós pregamos e não vivemos, somos escarnecidos. Mas eu pergunto para você, qual o sentido do sal da terra? O sal se tornou insípido, não fez o efeito que deveria fazer, ficou sem gosto. Quando nós temos uma comida, nós sabemos que uma comida sem sal fica muito sem graça, fica insonsa, sim? Assim, nós como testemunhas do Senhor, quando não somos sal da terra e procedemos mal, certamente produzimos no outro um sabor insonso. Não temos testemunho, não temos vida. O sal se torna insonso, não serve para nada. A palavra de Deus nos fala aqui, né? Não serve nem para a terra, nem para o monturo. Presta atenção, uma palavra bem pesada. Não serve nem para a terra e nem para o monturo. Mas, por outro lado, amados, quando nós tomamos boas decisões, quando observam que a nossa caminhada, a nossa meta e o nosso método segue os princípios de Deus, nós vamos ver o quê? Que nós somos sal, que salga na medida correta. Né? E aí você pergunta assim, mas como que eu vou saber a medida correta do sal?
pelas guerras, né? Pelas guerras. Nós aprendemos a ter equilíbrio, amados, pelas guerras que nós guerreamos ao longo da nossa caminhada. Porque nós vamos ver o seguinte, o sal tem que ser uma boa medida. Se o sal for exagerado, o que vai acontecer? Vai salgar demais e ninguém vai comer essa comida. A mesma coisa nós, enquanto sal da terra. Se nós salgarmos demais, na hora errada, com a palavra errada, ninguém vai conseguir comer dessa comida. Por isso o Senhor nos ensina a ter equilíbrio. E esse equilíbrio, amados, vem das nossas guerras e das nossas experiências com o Senhor. Por isso que nós temos que ter uma vida de experiências com o nosso Deus. Porque isso nos dá condições de sabermos com equilíbrio e moderação. Eu confesso para vocês que às vezes eu sou meio intempestiva e às vezes eu tenho vontade de dizer alguma coisa que está tão claro para mim, para alguém. E o Senhor me diz, cala-te, cala-te, espera a hora. Existem situações, amados, que eu espero anos, dias, semanas, para dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E tem outras coisas que o Senhor não me permite dizer, que o Senhor diz, guarda para você, guarda para você. Eu te mostrei, mas guarda para você. Então somente ore por isso. Sabe, amados, isso é nós sermos sal da terra, a medida certa de salgar a vida das outras pessoas. A medida certa de dar um bom tempero. A palavra do Senhor, lá em Isaías 50, fala, dá-me, Senhor, ouvidos de discípulos, para que eu tenha uma linguagem erudita, numa tradução diz assim, outra fala, palavras de sabedoria. Amados, é isso que nós precisamos enquanto sal da terra. Precisamos ter uma palavra de sabedoria. Uma palavra que edifica e que constrói, não uma palavra que destrói, né? Isso faz com que nós sejamos sal da terra. Lembre-se, o sal não pode ser nem insonso, sem sabor, não tem sentido, mas salgado demais também não, né? Precisamos ter uma medida correta de salgar aqueles que estão ao nosso redor. Assim sendo, eu vejo e entendo pela palavra de Deus que o Senhor nos fala que a cruz de cada um de nós é o nosso destino, amados. Construímos o nosso destino pelos métodos do Senhor, segundo a palavra de Deus, como uma boa escolha. Quando realmente edificamos aquilo que é o nosso alvo e caminhamos em direção a Ele, planejando, cuidando, zelando e sendo vitorioso nas nossas guerras em Cristo Jesus. Sim, nós nos tornamos sal da terra. Amém? Vamos estar orando. Pai querido, Deus Santo, Tu és eterno, Senhor. Tu és o fundador de todas as coisas, o Criador bendito, que criou as nossas vidas, que nos deu vida, que nos tirou do estágio de criatura, Senhor Deus, e nos fez filhos de Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos prepara através da Tua palavra, para a Tua boa obra, para que nós possamos ser frutíferos, ramos frutíferos, Senhor Deus, na Tua videira, Pai querido. Que nós possamos permanecer ligados à videira, Pai querido. Nós sabemos que muitas vezes as guerras são as formas que o Senhor tem de nos podar, Senhor Deus, para que nós possamos dar mais frutos, de nos corrigir, Pai querido, através do que? De lições que nós precisamos. Querido Deus, nós queremos ser sal da terra, luz do mundo. Para isso nós fomos destinados, ó Pai querido, e para isso o Senhor tem propósitos na nossa vida. E eu te agradeço porque estes propósitos é para que nós herdemos a vida eterna. Pai querido, muito obrigado, que os nossos sonhos sejam os seus sonhos para nós, ó Pai. Que a nossa caminhada glorifique o seu santo nome. Que nós não sejamos pedra de tropeço. Livra-nos de sermos pedra de tropeço na vida de quem quer que seja, ó Pai.
Dá-nos a graça abundante do Teu Espírito, que possamos discernir a Tua perfeita vontade, que sejamos sábios na nossa escolha, Senhor. Dá-nos sabedoria para escolher, andar nos Teus caminhos, andar segundo a Tua palavra, segundo os Teus métodos, segundo a caminhada que o Senhor tem proposta para cada um de nós. Nós queremos Te agradecer pelas situações boas e ruins, porque nas boas o Senhor está conosco e nas ruins também, ó Pai, o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, as botas certas para caminhar essa caminhada segundo o Teu Espírito, as botas na preparação do Evangelho da Paz. Que possamos, Senhor Deus, ao guerrear, ter conosco a armadura do Deus vivo, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, as botas na preparação do Evangelho da Paz e a espada do Espírito nos nossos lábios. Dá-nos, Senhor Deus, um coração sensível, Senhor Deus, um coração que possa manifestar os frutos do Teu Espírito. Sim, Pai, os frutos do Teu Espírito, porque certamente, como a Tua palavra nos diz, pelos frutos conhecerão a árvore. Que nós possamos, ó Pai querido, dar bons frutos, frutos que permaneçam para a vida eterna. Adestra as nossas mãos para a peleja. Sê conosco, ó Pai, dirige os nossos passos. Que o Senhor possa abençoar aquele que está entristecido, aquele que está desfalecido e desanimado. Pai querido, em nome de Jesus, aquele que está desanimado, receba agora o vigor do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, pelo poder da Tua palavra, aquele que está desesperançado, eu clamo a Ti, Pai, pelo poder do nome de Jesus, decepcionado, profundamente decepcionado com as pessoas com as quais convive, decepcionado, Senhor Deus, com pais, muitas vezes com amigos. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor se revele a eles como seu melhor amigo, em nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, por aquela gestante, guarda o seu bebezinho, livra de todo mal, ó Pai, livra que essa criança seja guardada pelo Teu poder para a honra e glória do Teu santo nome, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aquela, Senhor Deus, aquela pessoa que sente dores abdominais, ó Pai querido, que o Senhor intervenha agora, pelo Teu poder, trazendo cura, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Querido Deus e Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, por esse jovem que está, Senhor Deus, no seu quarto escuro chorando, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, revela-te a ele, Espírito Santo de Deus, e que todo espírito de morte e destruição sobre essa vida caia por terra em nome pelo sangue do Cordeiro amado. Eu busco a Ti, Senhor Deus, e clamo pelo Teu santo nome. Pai querido, em nome de Jesus, esse lar, Pai querido, que está conflitado, esse lar que está com dificuldade, os filhos degladiando com os pais com os filhos, eu clamo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com espírito de reconciliação e paz, em nome de Jesus. Clamo que o Senhor passe do Teu sangue, ó Pai querido, para reconciliar, conforme a Tua palavra nos diz, Senhor. É o Teu sangue que reconcilia contigo gregos e judeus, assim como pais e filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Venha com a Tua graça sobre aqueles que estão enfermos, venha curá-los pela Tua mão, venha curar, Senhor Deus, das dores de cabeça, das enxaquecas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, daquelas pontadas no coração, Pai querido, liberta pelo poder da Tua palavra, aqueles que estão passando, Senhor Deus, por um processo de virose, com diarreia, que estão desalentados, cura, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas de dengue, cura, Jesus. Nós clamamos a Ti e os entregamos em nome de Jesus. Cura,
Cura, Pai, restaura as suas plaquetas, restaura as suas células, ó Pai. Dá vida, Espírito Santo de Deus. Eu clamo a Ti por aqueles que precisam, Senhor Deus, de decisão profissional. Que o Senhor venha estar sobre eles com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Querido Deus, abençoa os profissionais liberais, ó Deus, no seu trabalho. Abençoa as obras das suas mãos. Pai querido, e nós, no espírito de Déboras, clamamos pela vida dos nossos filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Bendita é essa geração, porque o Senhor tem sobre ela uma promessa. E nós clamamos, Senhor, porque são herança do Senhor. Que seja a geração que se levanta no temor e tremor da Tua palavra. Que diante de Ti, Senhor Deus, se inclinem e se dobrem como verdadeiros adoradores. Pai, salva e muda essa geração. Nós a entregamos aos Teus cuidados, no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.